Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito da circunferência. O primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre a posição relativa quando a gente vai ter duas circunferências. Mas essas posições, elas também servem quando a gente tem uma reta e uma circunferência. Não necessariamente as contas vão ser iguais, mas as ideias sim. Então, quando eu falo que eu tenho duas circunferências e elas são secantes, significa que elas têm dois pontos em comum. Então, observa aqui, ó, elas se cortam em dois pontos. Se fosse uma circunferência e uma reta, a mesma ideia, elas iam se cortar em dois pontos. Como é que eu estou falando de duas circunferências, eu posso entender que a diferença do raio 1 menos o raio 2 vai ser menor que a distância entre esses pontos, que é menor do que a soma desses raios, tá? Então, eu posso ter essa definição aqui para me ajudar. Então, dependendo da informação que eu tenho, eu consigo, mais informações de acordo com essas classificações aqui, essas representações. Então, eu vou falar que duas circunferências, elas são tangentes externamente, tá? Quando a gente faz a distância desses dois pontos centrais, vai ser igual à soma dos dois raios. Por quê? Porque observa aqui, ó, aqui a gente vai ter um raio, né? E aqui eu tenho um outro raio. Então, eu posso chamar, por exemplo, essa aqui de centro 1, essa aqui de circunferência 1, essa aqui de circunferência 2. Então, a distância entre os dois centros é igual à soma desses dois raios. Mas eu falo que elas são tangentes interiormente, tá? Que elas são tangentes por dentro. Quando eu vou calcular a distância entre os centros e descubro que é os raios em módulos, tá? Eu consigo descobrir isso também, porque daí eu vou ter aqui, ó, um raio e em azul a gente tem aqui um outro raio, tá? Então, a distância entre esses centros, na verdade, é a diferença entre esses raios. A gente vai ter circunferências externas e internos, então elas são externas quando elas não têm nenhum ponto em comum, a gente pode falar, né? Então, ó, eu vou calcular a distância aqui entre esses dois centros, ó, a distância entre esses dois centros, e vai ser um valor maior, né, do que a distância desses dois raios, porque pensa comigo aqui, ó. Vamos supor que o raio dessa aqui é 2 e o raio dessa aqui é 4. A distância aqui, ó, eu vou ter mais um valorzinho, né? Então, é por isso que acontece isso. Já quando eu vou ter as duas circunferências e uma é interna à outra, eu vou conseguir descobrir através da mesma fórmula da anterior. Então, eu preciso saber... Opa, deixa eu trocar a caneta. Então, eu preciso saber sempre a distância entre os dois centros. E se essa distância entre os dois pontos centrais for a diferença dos dois raios em módulo e for menor, então eu já posso falar que uma circunferência ela é interna à outra e não tem nenhum ponto onde elas vão se encontrar, né? Então, quando esses pontos se encontram, esse valor ele é igual, tá? Então, é assim que a gente consegue descobrir. E a gente também tem o conceito das circunferências concêntricas, que são as circunferências que elas têm exatamente o mesmo centro. Então, as circunferências, elas vão ter os pontos centrais iguais, tá? Daí acaba não se encaixando esses outros conceitos e a gente pode falar que elas só têm o mesmo centro, tá bom? Ainda falando sobre circunferência, a gente vai falar sobre outros tópicos. São os tópicos de problemas das tangências, né? Então, quando a gente tem essas situações que envolvem tangências. Então, quando a gente vai fazer esses problemas, a gente tem que lembrar de dois detalhes. São eles: quando a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência reta tangente é o próprio raio. A reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência, tá? Então, talvez seja interessante agora vocês darem uma olhadinha de novo lá nas posições relativas entre duas retas no plano e a perpendicularidade de duas retas é a distância de um ponto a uma reta, tá? Vocês podem estar voltando nesses vídeos agora. Mas como que a gente resolve esses problemas? Bom, trouxe aqui, ó,
Então, o nosso problema ele começa assim, ó. A reta de equação x menos y mais k igual a zero é tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E eu quero saber quem é k. Bom, como que eu começo fazendo isso? Então, acompanha aqui comigo. Se a reta ela é tangente à circunferência, significa que a distância do centro até a reta é igual ao raio. Então, o que eu vou fazer assim, ó? Quem é o meu centro? Bom, como a minha equação ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, eu posso reescrever essa fórmula desta forma aqui, ó. Porque eu escrevendo assim, eu estou falando quem é o meu x do centro e quem é o meu y do centro. Então, quem é esse meu ponto central? Bom, meu ponto central é 0 e 0, tá? Então, meu ponto central da minha circunferência é a minha origem. Como o meu raio aqui, ó, ele ficou 3 ao quadrado, eu sei que o meu raio, ele é 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a distância do centro até essa reta. Então, o centro é o ponto 0, 0, e a reta ele me dá lá no enunciado, que é esta reta aqui, ó, tá? Só tá acrescentando o número 1 na frente do x, pra gente não ter essa dúvida. Então, como é que eu faço a distância do ponto até a reta? Bom, eu escrevo aqui a fórmula da minha reta. No lugar do x, eu coloco o meu ponto, meu x, minha coordenada de x central, e do y, meu y central, tá? E aqui embaixo eu faço a raiz dos valores que eu tenho aqui na frente do x e do y aqui na minha equação de reta. Desta forma, eu chego em módulo de k sobre raiz de 2. Como a gente sabe que essa reta é tangente, elas vão cortar em um ponto só. Então, eu vou falar que a minha distância, né, que essa distância aqui, que é o módulo de k sobre 2 que a gente acabou de fazer, tem que ser igual ao raio. E meu raio é 3. Então, por isso que eu pego aquela fórmula ali que eu descobri, né, que é o k em módulo sobre raiz de 2 é igual a 3, e vou resolver. Como que eu vou resolver isso? Eu vou jogar o raiz de 2 para o outro lado multiplicando, então eu fico como o módulo de k é igual a 3 raiz de 2. Como a gente está falando do k propriamente dito, eu posso falar que esse valor de k ele pode ser 3 positivo ou 3 negativo, raiz de 3, tá? Outra forma de resolver, ela está toda descrita aqui ao lado à direita. E ele fala mais ou menos o seguinte: eu vou pegar a minha equação da reta, vou isolar o x, então fica y menos k. No lugar do x, eu vou escrever esse y menos k e eu vou resolvendo. Aí, quando eu vou resolvendo, eu consigo chegar nessa equação de reta aqui. Minto, nessa equação, não é equação de reta, é só essa equação. Só que como eu quero que essa equação ela seja tangente, eu tenho que entender que eu vou ter um delta igual a zero, né? Porque ela passa a ser uma equação do segundo grau. Então, o meu delta precisa ser igual a zero, vou resolver a equação do segundo grau e descubro assim que o meu k ele é mais ou menos raiz de 18, que a gente chega no mais ou menos 3 raiz de 2 também, tá bom? Aqui eu trago uma outra conta para a gente conversar a respeito sobre como que a gente vai resolver. Então, eu tenho um ponto P, que é o ponto 5 para x e 2 para y, e ele pertence à equação que tem a circunferência, que tem essa equação que está descrita aqui no enunciado, tá? E eu quero saber qual é a equação da reta, que é tangente à circunferência em relação ao ponto P. Então, a representação gráfica do que eu estou falando, eu estou destacando aqui essa circunferência com essa reta. Mas eu quero as coordenadas dessa reta que eu estou destacando. E a única informação que ele me deu é o ponto e a equação da circunferência, tá? Então, acompanha aqui comigo ainda, ó. Lembre-se de que, se uma reta tangencia uma circunferência de centro C e de raio R em P, então T, ó, é perpendicular à reta de suporte. Então, acompanha aqui. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação da minha circunferência e eu vou resolver ela para descobrir quem é o meu ponto central e quem é o meu raio. Então, aqui ele faz pelo método de completar quadrados. A gente não é obrigado a fazer isso, eu posso fazer por aquele forma, né? Do menos a sobre 2, e que o b ele é menos b sobre 2, e eu vou chegar nos mesmos valores, tá? Então, quando eu resolvo ali, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar aqui, ó, que o meu c ele é menos 1 para x e 3 para y, enquanto o meu raio ele é raiz de 37.
Como eu quero descobrir quem é a equação, então eu já sei o seguinte, eu sei o ponto P, que ele me dá no enunciado, e ele me dá o ponto central. Então, com esses dois pontos, eu consigo descobrir o coeficiente numérico dessa reta. Então, eu vou fazer y, aí menos y, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, 2 menos 3 sobre 5 menos 1 é mais 1, tá? Então, dessa forma, eu fico com menos 1/6. Então, eu já sei o coeficiente numérico. Como essa reta T, ela precisa ser perpendicular, eu tenho essa consideração, né, sobre as minhas retas quando elas são perpendiculares. Como o M1 deu menos 1/6, vou substituir ele no lugar do M1 aqui, e dessa forma eu descubro que o M2 vale 6. Então, eu também sei que ela precisa passar no ponto P, então, o que eu tenho escrito aqui, ó, que eu estou destacando aqui para vocês, é aquela fórmula que fala I, ioiô, M, xixô, tá? Porque, olha só, quem é o y0? Bom, vai ficar esse 2 aqui. Aí, o 6, que é o M2, porque eu quero saber a equação da reta. E aqui eu tenho o 5, que é esse 5 aqui. Vou resolvendo, consigo chegar na equação de reta, que é 6x menos y menos 28 é igual a 0. Como ele não fala como ele quer essa equação de reta, eu posso representar ela no formato geral. Senão, eu posso, inclusive, trocar para o reduzido, que ficaria y é igual a 6x menos 28 também, tá? Então, eu posso ver qual equação que eles querem e tá respondendo. Outra questão que eu trouxe para a gente resolver junto é essa questão 10. Então, eu sei um ponto P, que ele é externo à circunferência, que tem essa equação aqui. E eu quero saber as equações das retas tangentes à circunferência que passam por P, tá? Então, aqui já é um outro caso, porque esse ponto P, ele é um ponto externo à minha equação de circunferência. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso substituir o menos 1 no lugar do x aqui na minha equação da minha circunferência, e eu vou descobrir que o y vai dar diferente de menos 2. Então, a gente já sabe que esse ponto não pertence à equação. Até porque, se eu substituir o 1 e o menos 2 ali na minha equação, eu teria que ter um 8 ali como resposta, por causa da forma como a minha equação está sendo apresentada para a gente, tá? Mas, então, a gente já sabe que não é este o caso. Então, é um ponto externo. Então, eu quero saber as equações da reta T1, que é essa reta aqui, que daí ela corta nesse ponto de tangência, e da reta T2, que é esta daqui. Bom, sem mais delongas, como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai considerar que o coeficiente angular m das retas T1 e T2 é o mesmo. E eu vou lembrar que eles passam nesse ponto, que é 1 para x e menos 2 para y. Então, eu vou fazer o ioiô m xixô, vou deixar o m como m, porque eu ainda não sei quem ele é, e dessa forma eu vou chegar nessa equação aqui e momentaneamente eu deixo ela guardadinha, porque ela vai já ser usada novamente. Então, como eu quero a distância do ponto C e daquela reta que eu acabei de descobrir, que é uma reta genérica, ela tem que ser igual ao raio R, eu consigo, né, descobrir o meu raio aqui como raiz de 8, por causa desta equação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aquela equação genérica que eu descobri aqui em módulo sobre os meus coeficientes que eu tenho aqui nela, tá? E vou igualar ao meu raio, que é a raiz de 8. E vou tentar resolver essa equação. Então, vou simplificando ela. Quando eu vou simplificando, eu chego em m ao quadrado menos 1 é igual a 0. Ou seja, o m ao quadrado é igual a 1, portanto, m pode ser 1 ou m pode ser menos 1. Agora que eu já descobri os coeficientes, o que eu vou fazer? Bom, eu vou substituir primeiro quando m for 1 positivo. Então, quando 1 for positivo, eu vou colocar ele no valor aqui, ó, do meu m e deste último m aqui, tá? Quando eu faço isso, eu chego que x menos y menos 3 é igual a 0. Mas o meu m, ele também pode ser menos 1, então eu também vou substituir, chegando assim nessa equação aqui, ó, menos x menos y menos 1 é igual a 0, tá? Que eu posso arrumar os sinais e fico com x mais y mais 1 é igual a 0.
Então, quais são as equações dessas duas retas? Essas duas que eu encontrei, ó. X menos y menos 3 é igual a 0, ou x mais y mais 1 igual a 0. Eu trouxe pra gente aqui, ó, uma observação. Fique atento. Se o P pertence à circunferência, existe uma só reta que passa por P e é tangente à circunferência. Então, quando acontece esse tipo de situação, vocês podem estar tendo essa imagem mental na hora, na ideia de vocês, tá? Já o ponto sendo externo, eu vou ter duas retas tangentes, tá? E se o meu P é interno, não vai ter tangência. Então, quando o meu ponto é externo, vocês podem estar visualizando já esta representação aqui, que vocês vão conseguir resolver o problema, tá bom? Por hoje a videoaula era isso, um beijo para vocês e até a próxima aula.